it to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. PC Júnior. Nós já falamos mais do PC Júnior lá no episódio 6, no nosso maior dos episódios, que teve 4 partes, vocês lembram? Foi acho que na primeira ou na segunda parte, na parte A ou parte B foi falado. Então a gente já vai falar algumas coisas sobre o PC Júnior, algumas curiosidades. PC Júnior, onde um clone sobressaiu em cima do original. Primeiro detalhe do PC Júnior, só relembrando... Não, o primeiro detalhe realmente é alguém assumir um dia que teve um PC Júnior. Isso realmente é uma raridade. É mais raro do que o próprio. Aliás, o PC Júnior é modelo IBM 4860. Lindo. Que beleza. Que beleza. Um bom produto IBM, nome com número de 4 dígitos. Manteve a CPU original, ele não passou para 8086, né? Ele manteve a 8088. Manteve 8088. 64K de memória. Que beleza. Que é ridículo no computador que PC-DOS. compatibilidade. PC-DOS 2.10. Porta de cassete. Tinha um modelo com 128K de memória e com um disco de 5 quartos 360K. Vendido. Mote para cartuchos e teclado chiclete sem fio. Sim, existiram alguns aqui, a gente tá até vendo uma na foto, se vocês forem olhar na Wikipédia, tem um já com teclado profissional. Se vocês quiserem também, vocês podem procurar vídeos no YouTube e depois terem pesadelos pra dormir. Porque vocês vão ficar acordando e dormindo pensando naquilo. É o famoso, eu vou sonhar com essa porra. Ronaldo! Né? Ai, meu Deus. Vinha com um chip conhecido como VGA, nada a ver com o VGA que a gente conhece. É outra coisa, nada a ver. Outra coisa, que na verdade era mais uma extensão do CGA, mas era um chip gráfico. Vinha com um Texas Verdade, SM. esse chip, na realidade, ele era também o 6845, o mesmo da CGA e do EGA. Só que ele fazia um método de endereçamento de memória de vídeo parecido com o do EGA, só que sem ser compatível com o EGA. Parece, mas não é, né? Vinha com um Texas SM 76489 que fazia 3 vozes e tinha também um PSG, né? É, um PSG. E que tinha um sinal, um canal de ruído. O que, obviamente, em 1984 era muito melhor do que outros PCs compatíveis da época, né? Que tinha PC Speaker e CGA de 4 cores. E CGA de 4 cores. Lembrando que o vídeo dele é antes da EGA existir. Ele já tinha os mesmos modos de vídeo. E também tinha uma saída de vídeo composto para ligar na televisão. O PC Júnior, ele era mais lento do que se esperava. Por quê? Porque a cada quarto ciclo do 8038 ele fazia refresh de memória. O PC Júnior não tinha controlador de memória. Imagina que coisa linda de se ver, né? Tudo bem que o fato de usar RAM para armazenar gráficos permitia ao PC Júnior fazer algumas brincadeiras flicker free, etc e tal. Mas enfim, não compensa. É, igualzinho amiga. E o teclado era sem fio. Tinha que ter alguma coisa, né? Era sem fio pro infravermelho, diga-se passar. Na época, realmente é algo assim estarrecedor. Uma época onde pilhas não eram recarregáveis e infravermelho consumia uma pilha do caramba, você tinha que ter um par de pilhas a cada 2-3 horas, deveria ser uma delícia. É uma coisa de louco. Como eu te falei, é inesquecível, né? É mais fácil encontrar um mico do que algum usuário que disse que um dia teve isso. Porque tem gente que bate pé junto, mente, até pra mãe que teve um troço desse. What?
E o preço não era competitivo, né? Pelo mesmo preço de um PC Júnior, eu comprava um conjunto completo computacional de qualquer outra fabricante, tirando, claro, a Apple, mas qualquer outro fabricante você comprava um kit computacional completo, consistia no computador, mais unidade de disquete, monitor, impressora, você comprava o mesmo preço de um PC Júnior. Ele custava mais do que o dobro de um Commodore 64 ou de um Atari de 8 bits. O preço era o próximo do Coleco Adam, outro fracasso que nós já falamos hoje. Dois irmãozinhos andando na praça. Esse cara falando do PC Júnior. Se a IBM montou o PC Júnior pra brigar Com Adam, né? Get that crap out of here. Com o Ada ela ganhou. com o Adam, ela ganhou. É verdade. Mas se ela montou pra brigar com o Commodore 64 e todos os micros de 8 bits da época, o preço não era competitivo e não conseguia utilizar a biblioteca de software do PC a favor. Eu acredito. Das limitações de memória e, em alguns casos, incompatibilidade da arquitetura. Nesse ponto eu acredito que o Jobs estava muito certo, entendeu? Acho que a Big Blue estava mais preocupada com o que estava rodando no umbigo dela do que qualquer outra coisa que estava acontecendo em volta. Não, acho que não acredito que ela realmente estava preocupada com alguma coisa de mercado, porque ela acreditava que ela era tal. Deu no que deu, né? A IBM era a dona do mercado era a maioral no mercado de mainframe, e aí ela achava que por conta disso ela dominava o mercado e os micros seriam de uma forma. É claro que não foi, né? Nós vimos isso claramente. Então um pouco da arrogância de quem olhava a coisa muito dual. A gente pode passar logo de relacionar as falhas, né? O PC Júnior não era completamente compatível com o PC, então tinha muita coisa que o PC não funcionava no PC Júnior. O teclado já era uma tranqueira, por conta da forma como era. Teve muita gente que comprou o PC Júnior por ser uma máquina mais barata para usar como um PC no escritório. Via que tinha feito besteira, não dava certo. Aí ficava muito pau da vida. This really pisses me off. Eu imagino o cara ter que fazer consórcio de pilha, né? E comprar, só Deus, né? O som não era tão avançado, por exemplo, quanto o SID, embora alguns digam que ele rivalizasse com o Poké, que era o som do Atari. Pra falar a verdade, o som era o mesmo usado no Coleco Ada, no Coleco Vision, no Master System e no SG-1000, como já falado anteriormente, também da Texas. E a IBM não manteve ele, mudou algumas coisas, como ele era mais difícil de ser expandido, porque ele não foi projetado para ter um segundo drive de disquete, para ter HD, né? Ou expandir a memória além dos 256, 256K. Então, terceiros fizeram as expansões para incluir justamente um segundo drive, um HD de 20 MB, uma coisa difícil, demorou para sair. Tem uma empresa que saiu, a PC Enterprise, não fez alguns kits de expansão, como controlador SCSI, placa de aceleração do processador, vídeo VGA, drive de 3,5, outras coisas mais, mas não... Você imagina, como eu tava falando, você imagina alguém fabricar uma coisa, tipo assim, ó, computador aqui, compre e seja feliz. Enquanto todo mundo queria vender periférico, queria vender programa, a IBM falou, tá aqui prontinho, leve. Ah, mas tem que botar alguma coisa? Não, compra e leva. É complicado, né? É uma visão bem dela mesmo. Por isso que eu falo que eu acredito que, mais uma vez, o Jobs estava mais do que certo. Ele, no final das contas, não durou no mercado um pouco mais de um ano. Saiu em março de 84, meados de 85 ele foi retirado do mercado pela própria IBM. E a grande importância do PC Júnior foi o clone do PC Júnior, que a gente já comentou Que no é o episódio. A gente já comentou no episódio 6. Já comentou, e a Tandy, ela corrigiu todas as falhas do PC Júnior, ela ditou um padrão em cima do Tandy 1000. O primeiro padrão doméstico de PC foi em cima do Tandy 1000, e enquanto a IBM estava, não posso dizer, pegando prejuízo, a Tandy conseguiu, até o começo da década de 90, vender uma máquina que acabou tendo as vantagens do PC XT normal com o do PC Júnior e integrar numa máquina doméstica até razoável. Ironicamente, a IBM voltou ao mercado doméstico em 90 com os PS1, que aí já tinham completa compatibilidade com o PC, e aí o grande slogan era, por causa da confiabilidade da marca IBM, estabilidade, compatibilidade com o PC, assim, aí que ela tentou. Todo aquele papo, né, da IBM, todo aquele marketing, toda aquela força que ela tinha redirecionado de outra forma. Isso só demonstra uma coisa, né? Você vê o que é uma pessoa com visão de mercado e uma pessoa sem visão de mercado. O mesmo equipamento, foi só padronizado e reapresentado. Um vendeu e outro não. Aí você vê o que é Não, mas aí tinha um detalhe também de que a Tandy, ela podia utilizar
o nome Radio Shack, as lojas Radio Shack, que na época dos Estados Unidos estavam em qualquer cidade, eram referências para vender e para criar massa crítica de máquinas, coisa que a IBM não fazia. Até a gente conseguiu fazer. Justamente que já tinha feito isso mais uma vez, né, com máquinas muito mais mal arjambradas do que o PC Júnior barril. Mas enfim. Só vale, acho que para fechar o assunto do PC Júnior, lembrar que num artigo da PC World listando os 25 piores produtos de tecnologia de todos os tempos, o PC Júnior está na posição número 13. Em homenagem ao nosso episódio. Provavelmente em homenagem ao nosso episódio. Então um abraço pro povo da PC World americano. E vamos terminar, né, 7 grandes dos... 7 grandes cagadas. Holy shit. Que não é o último por ser o pior ou o melhor, mas é o último por talvez ser o mais emblemático. Dá o strike logo, vai. Let's rock. IBM Personal System 2. O tererê. Famoso. Eu tive quase 20 desse num curso de informática que eu dava aula. Cara, que coisa maravilhosa esse computador. Ah, imagino você com vidro de álcool e um fósforo que não faria. Ah, eu teria me deliciado. Não que o PS2 fosse um micro ruim, não que o PS2 tivesse alguma grande falha, todos os outros tiveram alguma falha de hardware grave, os outros 5. O PS Júnior também teve uma falha de hardware grave. Sim. No teclado. O PS2 não teve. Mas por que o PS2 é o mais emblemático de todos? Porque o PS2 é o momento que a indústria virou. É o momento em que a IBM perdeu o controle sobre a indústria de PCs. Master Control caiu, né? Isso em 1987, né? 1987. O que acontece? O PS2 ditou vários padrões que hoje a gente, até hoje a gente utiliza, né? VGA não, VESA. Padrão VESA foi o padrão ditado por ele. Isso. Ele tinha o VLB, né? O VESA Local Bus. PS2, o teclado e mouse PS2, que nós utilizamos até hoje. Esse teclado e mouse ser nome PS2 não é por acaso. Não é coincidência, né? Com o mini DIN de 5 pinos. Disquete de alta densidade. O disquete 3,5 de alta densidade, inclusive, lembrança, comentários em trivia, o drive disquete usado nos Expert DD Plus produzidos no Brasil, da Gradiente, eram os mesmos drive disquete usados nos IBM PS2. É memória do tipo SIM, pente de memória, a memória não vinha soldada, o formato de placa-mãe, o mouse de 3 botões e o padrão VGA. Eu lembro que com o meu primeiro contato do PS2, eu contei lá no episódio 6, já lembrar, que eu vi numa feira de informática em 87, eu vi e realmente fiquei deslumbrado vendo um monitor VGA e com efeitos feitos na época com o software da IBM, era o storyboard. Com o storyboard. Então, alguns efeitos muito bacanas, efeitos de brilho, tudo. DE também. Sim, mas acho que já não tinha pegado nesse lado, não. Então, até hoje você tem alguns legados do PS2 que a gente tem aí. Dos PCs atuais. Mas o grande problema do PS2 foi os padrões proprietários que a IBM introduziu para tentar manter o controle do mercado. Padrão proprietário que a IBM introduziu e que foi talvez o único grande motivo pelo qual o PS2 está nessa lista. Mas eu acho que é o microchannel. Sim, mas o MCA, mas o teclado, o PS2 e o mouse PS2 eram na época proprietário, porque só se tornaram padrão em 95 no padrão ATX, quando a Intel, junto com outras empresas, botaram o padrão ATX e botaram. Ou seja, vamos revirar aqui o que a gente tem aqui. Ah, não, tem isso aqui, ó, que ninguém já esqueceu já há muito tempo. Vamos usar mesmo, porque tá aqui de bobeira, já tá pronto. Mas na época... O teclado do meu PC em casa tem 17 anos de idade. Ele foi fabricado, é um teclado IBM, o Model M, que foi fabricado em 1993, PS2. Que gente, protege os teclados IBM Model M. E ainda te digo mais, a possibilidade de você pegar um teclado hoje daquele Xing Ling e ligar num desse e provavelmente funcionar. Mas por que eu insisto no ponto do microchannel como o único motivo pelo qual o PS2 está na nossa lista? Sim. Por que acontece? A gente tem que lembrar que como não era uma coisa muito importante para a IBM na época, a IBM meio que deixou correr solto no PC original, em 81. Em 87 já era um grande negócio e eles resolveram refazer. Dá uma adiada. Refazer o bus. O ISA já estava dando sinais de capengar. Te dava tanta velocidade quanto as placas da época necessitavam. Inclusive, alguns tipos de periféricos precisavam de desempenho muito mais bombado do que o VESA poderia fornecer. Era o caso das placas de vídeo. Entendeu? Você precisava de desempenho. Enfim, não que o microchannel fosse ruim, pelo contrário. Tem coisa no microchannel que ele só foi alcançado em termos de velocidade pelo PCI lá na frente. No entanto,
apesar de ter tudo isso, apesar de ter plug and play verdadeiro, apesar de ter bus mastering, apesar de ter bus arbitration, apesar de ter coisas como cartão pra processador. É plug and play, não é plug and run não, hein? Pelo amor de Deus. Porque plug and play veio depois. Teve o plug and run e depois plug and play. Mas ele não, ele era plug and play mesmo. Plug and play mesmo. E diversas facilidades de administração, legal. Aí você chegar, gostei, vou usar microchannel no meu PS2. Não, eu sou Um desenvolvedor de placa. fornecedor, eu sou um fabricante, vou usar o MCA. Quero usar MCA, beleza. Eu quero um royalty para cada máquina que usava MCA e mais um royalty para cada máquina que você compatível com o PC que você vendeu na sua vida. Ou seja, é alguma coisa tipo assim, eu quero... Tudo que você vendeu antes, mas tudo que você vai vender na frente. Exatamente. Uma maneira mais drástica de você fazer o que o próprio Jobs faz com FireWire hoje, né? Só que mais hardcore, né? Porque você tá comprometendo hoje o amanhã. Quer dizer, o certo e o incerto. Assim, você exigia o royalty de ontem e o royalty de hoje. Ah, perdão, eu me expressei mal. De ontem e o de hoje. Isso era uma paulada. Imagina você ter uma empresa de 20 anos, você tem que prestar conta de 20 anos do que você vendeu e dá. Não, inclusive você tem que abrir seu livro fiscal pra IBM. Teria que abrir seu livro. É pra Big Blue, né? Pra ele ter certeza do que você 20 não, mas no caso aí seriam 6 anos. O que eu quis dizer é o seguinte, imagina você ter uma empresa de 20 anos, você tem que abrir todo o seu sistema fiscal e passar pra eles. Ah, sim. É absurdo. É absurdo você falar, virar assim, Sônia, o que você vendeu de micro até hoje? Me diz o que é e me dá uma parte disso. Mais ou menos isso. Uma das curiosidades que tem da época, assim, que comenta, que eu achei curioso olhando aqui, é sobre o marketing que foi feito. A estratégia de marketing foi completamente errada. Da forma como foi feito, encaixaria muito bem se fosse feito um micro para trabalhar no mercado doméstico. Mas era uma plataforma, a princípio, para trabalhar no mercado de negócios, para empresas, e a estratégia de marketing da própria PM foi meio tapada. Tinha a ponto de usar o pessoal daquela série famosíssima nos Estados Unidos, do Mesh, usar o pessoal que trabalhou no Mesh para fazer. Então, assim, foi uma estratégia de marketing e vendeu o produto da forma errada. Também colaborou com isso. Aliás, a IBM é mestre nisso, né? Tanto que, mais uma vez voltando pro Steve Jobs, ele correu na contramão nesse ponto e se deu muito bem, obrigado. É óbvio que o PS2 sobreviveu muito tempo, até pelo fato de ser um IBM. E muita gente comprou o PS2, alguns para rodar um sistema operacional chamado S2, sim, outros para rodar o DOS puramente sim, puro, mas é aquela coisa de máquinas confiáveis e máquinas IBM. Curiosamente, é um dos maiores consumidores aqui no Brasil de IBM PS2, o Banco do Brasil. Sim. O Banco do Brasil, ele tinha toneladas e toneladas de PS1 2 desse rodando, o S2. E até o advento, eu vou dizer assim, de 3, 4 anos atrás, a maior parte do sistema bancário da Caixa era baseado em OS2 Warp, o sistema que controlava os caixinhos bancários. Agora estão migrando para Linux. Agora estão migrando para Linux. Não, foi pouquíssimo tempo. Eu posso dizer com uma certa garantia de que a migração do S2 Warp para Linux tem um ano e meio. Que começou efetivamente, né? Mas o planejamento já tem isso. Eu admito, eu tenho em casa em algum lugar perdido um S2 Warp na caixa. Oh, yeah. Original. Original. Tem o S2 2.1. Não, eu tenho uma coisa eu acho que é o 2.1 que eu tenho. Eu tenho uma coisa que ninguém pode saber, que é o código original do kernel do OS2 Warp, que não é lenda, foi feito em Assembler. Cara, eu vou ter que te matar agora, né? Porque... eu não podia ter dito isso, né? Em público, realmente. Então você vai ter que matar eu e o Quinto Elemento, que foi o Quinto Elemento que me passou. Eu sei disso. Eu tenho até hoje ele. E só um detalhe, quando a gente fala de O homem e o elemento morto. quando a gente fala de OS2, estamos falando do OS2 1, que não tinha interface gráfica, era textura. Enfim, eu acho com essa discussão interessante. E só um detalhe pode te acrescentar: uma prova do PS2 ter sido uma máquina errada foi o PS1. Não, o PS1 não tinha nada a ver, O PS1 entrou pro mercado doméstico. O PS1 foi disputar espaço pra tentar pegar o vácuo do PC Júnior. Tanto que ele saiu depois que o Tandy Mil já tava descendo a ribanceira. Saiu 5 anos depois. O PS1 foi uma tentativa de pegar o mercado doméstico. Uma curiosidade do PS1 era importante. Para a época, era as unidades de coprocessamento aritmético embutidas no subsistema dele. Sim. Ele tinha a unidade 8087 de 8 MHz embutida. Todo o subsistema dele, você não precisava chupetar um coprocessador aritmético. Ele já vinha. E isso virou padrão depois nos 486 a partir do DX. 486 até os SX ainda você tinha a opção de ter ou não um coprocessador aritmético. Dos DX em diante, ele já
vieram todos pré-embutidos com o coprocessador aritmético, que era importantíssimo para cálculos matemáticos em planilhas, em CODES. Afinal das contas, o que é o 486 se não um 386 com caixa interno e com processador aritmético? Aliás, meus tempos de faculdade, aprendendo a mexer com o 3D Studio 3, pra quem conhece o 3D Studio Max, existia uma versão de DOS dele, 3 e 4, a gente usava um emulador de coprocessador, porque as máquinas eram 386 e não tinham coprocessador aritmético, a gente rodava um emulador pra passar a perna nele. Não rolava, se você não fizesse dessa forma, não rolava. Não rolava, pra poder passar a perna no sistema, no software. Enfim, gente, o papo tá bom, mas a gente tem que encerrar. Papo tá bom, Coca-Cola já acabou, o Tradent também. Vambora, e então. Vambora que... Vamos fechar o barraco? Vambora que eu... fechar o estúdio A, porque o pessoal da limpeza aqui do estúdio A já tá batendo a nossa porta. Get that crap out of here. Então, gente, foi um prazer falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi divertido pra caramba falar. Espero que vocês tenham rido um bocado com todas as gags e todos os cacos de áudio que eu acabei de inserir na edição. Voltamos agora pro próximo episódio, que deveremos falar de... Qual é a pauta? O Homem da Pauta. Qual o próximo episódio? Enfim, no próximo episódio vamos falar de coisas do próximo episódio. Ah, que bom. Isso aí é muito redundante. Se eu me lembro bem, o próximo episódio será sobre micros que viraram videogames. Isso, micros que viraram videogames e vice-versa. Pra turma da MSX que acha que só a Zemina fez isso, acredite, até a Apple fez isso. Ah, isso eu já conheço já. Então a gente vai comentar um pouco sobre isso. Tenho medo, criança, muito medo. Então, tenho certeza que a Commodore tem dedo podre nisso, hein? Então, gente, a todos nós agradecemos. Agradecer a presença do Márcio, com toda a sua ironia, todo o seu sarcasmo, colaborando no humor do episódio. Ao João, que cochilou boa parte dele. A todos que estão aqui presentes, Sander, César, a mim também, e ao pessoal do Estúdio A. Nós estamos perturbando eles, nós temos que ir embora. E eu agradeço não poder contar nenhuma história minha no final do episódio como prometido. Pois é, cara. A gente tem que contar, você vai contar essa história. Ah, hoje não, né? Só uma, conta aí do... Conta mais curta. Qual? Pede uma, a pedidos. Do receiver de R$2.500, conta essa aí. Ai, meu Deus do céu, não. Conta mais curta das duas que eu tinha falado. Conta a que você perdeu o mico pra Jesus. Ah, cara, isso aí é uma história curta, porém triste. Na época eu queria ter um Turbo R, muito bem. Encontrei um, se me falar a memória, tava na Europa. O micro, não me lembro o preço na época. E o que aconteceu? Eu arrumei o dinheiro e fui informado que o micro tinha sido vendido. E o nome, eu falei, poxa, mas você vendeu pra quem? Aí o nome da pessoa era Jesus Tarella. Piada. Ou seja, a piada é, eu perdi um Turbo R pra Jesus. Você vê que não é qualquer um que tem Turbo R, né? Pra não dizer o contrário, né? Porque... Pois é, né? Mas quem vai discutir? Ele é o filho do homem, né? É, o filho do homem tem TR, ele não tem Lisa, ele não tem PK, ele não tem PS2, ele tem um TR, tá bom? Vamos deixar isso bem claro, um TR. É namorado da Madonna. É, também tem isso, né? Mas é fim dos tempos, é isso mesmo. Encerrando as fofocas, vamos fechar os trabalhos por hoje. A todos, obrigado por terem nos ouvido até aqui. E voltamos no próximo episódio falando de micros que viraram videogames. Com certeza. E vice-versa. Então eu queria agradecer esse momento a todos vocês. Obrigado por terem me chamado, mesmo sendo de última hora, para participar. Adorei falar de vários micros, principalmente do nosso amigo desgravador de disquetes. E assim, foi muito importante pra minha vida falar sobre isso. Falar mal, né? Você quer dizer dos micros? Não, a gente falou bem, a gente foi falar construtivamente, desconstruindo eles, né? Mas é um detalhe. Então, encerramos por aqui, gente. Voltamos pro próximo episódio. Até. Se Um abraço. Até. Tchau, tchau. Fui! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje temos mais uma vez casa cheia por um motivo nobre. Hoje nós vamos ter os comentários do episódio 12, né, de cada um dos rounds, e vamos pacote de ratas que o Quinto Elemento, que aliás faz aniversário no momento que estamos gravando esta sessão. Parabéns para ele. Parabéns pra você, Quinto Elemento. Aê, parabéns. Aê. Fica, vai ter bolo. Come get some. Quer dizer, fica, vai ter bolo não. Fica, vai ter rata. E vai ter comentário também. Fica, vai ter rata. Bem lembrado. Fica, já vai falar de você. A gente sabe que você é chato, mas você é legal. Mas não é assim, você é legal. Você admite que é chato, né?
Apenas isso. No nosso episódio, nosso primeiro round, né, da Fight Night entre o Commodore e Atari, o Anônimo comenta que os efeitos sonoros estavam apenas no canal esquerdo. Eu não sei, quando eu ouvi de novo o episódio, me pareceu estar nos dois canais, mas tudo bem. Obrigado, Anônimo, eu vou dar uma observada nisso. Mas já percebe que o áudio já tá melhor, né? Gravando agora o áudio tá melhorando. Então aí, dentro em breve, Reto Computaria gravando em estúdio profissional. Chegar lá. E o Léo Soares comenta que os primeiros 8 bits da Atari tinham alguns conceitos bem avançados, cadeias periféricos, conta das expansões, comenta das vendas e comenta que acha todos muito atraentes, exceto o Atari 400 e seu tecladinho reserva e o anti-inflamatório. That's gotta hurt. O que tem o teclado dele de tão bizarro? Duro. Não, duro. Você vai ter que reservar o anti-inflamatório pra depois cuidar com a tendinite. Ah, tá. É membrana. A lá CP400 da vida. Não, a lá Odyssey. A lá Odyssey, pior ainda. Gente, Odyssey é terrível, hein? O Odyssey era uma coisa. Essas e outras que eu agradeço que tem o Atari 800XL, que o teclado é excelente. Por um momento, João, eu pensei que você falar que nessa dia que você tem seu espaço de anti-inflamatório. Nós aqui vimos o Atari 800 em ação com alguns jogos. Foi um intruso da MSG, mas foi uma grata surpresa. O Eduardo trouxe um Atari 800. Nós vimos ali da onde é que saiu a cara do TK2000, né? E ele estava com um emulador de drive, rodando vários jogos, Mon Patrol, tiros. Podemos ver o Atari 800 sem glória. O Mon Patrol que tá rodando nele não é que nem o Mon Patrol do Spectrum, não, né? Não. Aliás, eu te mandei, gostou? O Mon Patrol do Spectrum deu, assim, perdão quem gosta de Sinclair, mas mas aquele Mon Patrol do Spectrum, Jesus. Pior que o Mon Patrol foi o Air Kung Fu 2. Você viu? Olha, tá páreo duro. Tá páreo duro. Cara, o Mon Patrol do Atari é muito superior. Páreo duro, hein? Não, o Mon Patrol do Atari é rápido. Além de feio, é lento. Mas vamos parar de trollar o Sinclair, vamos lá. No segundo round do episódio 12, novamente o Léo Soares comentou, falou: muito bom, confesso que fiquei tão entretido que quando acabou achei que fosse a bateria do celular, parabéns. E no segundo comentário que ele mandou, ele falou: sobre o Atari ST, outro dia ele uma frase muito interessante. Não, se não me engano, na lista de amigas, né? Claro, ele não usou palavra sagrada, falou Atari ST, desculpa, usuário de Atari, do Atari ST, não vamos falar mal dele agora, que afirmava que muitos jogos do Amiga só não são melhores pois são portes de ST. É só comparar os jogos originais do Amiga com os que tiveram versão para ST para ver que não está tão distante da realidade. PS, nada contra os Atari de 8 bits, gosto muito deles. Eu acho assim, acho que a gente vai fazer 400 episódios do Atari ST, acho que a gente vai conseguir chegar a conclusão sobre o Atari ST. Isso é Friday Night dentro do Friday Night. Né? São Friday Night dentro do Friday Night. Brigas internas. Se você for observar os jogos de ST, é muito claro de que nunca houve grande jogo de aparecer daquele talvez que é no Fodder. E no Fodder de Amiga. Fica no Fodder de Amiga. E aliás, o do Amiga com som melhor. Eu diria mas aquele negócio. Que o grande jogo do Atari ST é o Star Wars Arcade, que foi feito pela Atari e que a conversão do Atari ST perfeita. Aliás, o Mon Patrol também. Não é da Atari, o arcade, mas a conversão do Atari ST é melhor. Mas a questão do tempo é que nunca houve um estímulo para fazer jogos de PSP. Né? Até se adiantando, comentou sobre isso na errata, o quinto elemento. E aí no terceiro round, até o Ricardo já fez um comentário no próprio post, mas o Astúrio comenta a qualidade do áudio. Eu particularmente espero que tenha melhorado, você tenha ouvido nosso áudio de melhor qualidade. Ele pede pra gente experimentar fazer um dia um episódio sem música. É assim, a partir do episódio 13, a gente começou a gravar começo do som, o 12, o 13, o 14, a partir de agora a gente tá mudando uma nossa rotina de gravação, de forma que a gente sempre que possível vamos gravar todos juntos, ou mais, se possível gravar sempre usando uma mesa de som, o que tem sido emprestado por um dos meus empregadores. Obrigado, agradeço ao pessoal da Rochinet. Damn, I'm good. Pelo ceder a mesa, a gente vai sempre possível gravar na mesa pra gente obter um áudio de melhor qualidade. Ele falou a trilha sonora é uma questão de ajuste, eu até comentei com ele, falei, por favor, tenha um pouco de paciência, questão de acertar o áudio no fundo, que às vezes acertar é aquele ajuste fino. Eu ouço o episódio várias vezes para ter um certo acerto do áudio, pra gente ver, pra não ficar muito ruim, às vezes fica muito alto, às vezes fica muito baixo. Talvez, quando eu disse privilegiar, ficar um pouco mais baixo.
Vou tomar um cuidado e botar mais baixo. Às vezes o áudio tá muito bom, mas fica ruim. Eu sei disso. Tentava fazer um acerto melhor. Tentar botar a trilha sonora talvez mais baixa ainda. Só fechando o que ele falou, na verdade o nome dele é Cláudio, ele é da Alemanha, ele tá morando na Alemanha, o Cláudio, nós temos um ouvinte no exterior. O que é bacana. Ele falou de um filme sobre a história do hacker que invadiu a NASA nos anos 80, no Mediacal Core. Era membro do CCC na época e foi feito um filme sobre a história dele. O nome do filme é 23, Nada o que Parece. Procurei e falou do filme, fiz tradução, falou do filme, eu me dei o trabalho na hora sair procurando, não encontrei o filme para comprar no Brasil e não achei disponível para baixar em torrent, porque esse é um filme que vale a pena ser visto. Como ele disse, esse é um filme colocado na estante ao lado de Tron e Jogos de Guerra. E as cópias que eu achei em DVD, eu achei na Amazon a $40, $45, que dá um preço um pouco salgado, né? Mas é um filme alemão, coisa a se pensar no futuro. Eu acho que é um filme que vale a pena por conta de uma história que é pouco falada. Nós sabemos, conhecemos a história, mas todo mundo lembra de Piratas do Vale do Silício, Jogos de Guerra, Tron, a maioria lembra desses, mas esse filme, por exemplo, fala de um assunto que é pouco falado e eu fiquei muito interessado. Então valeu pela dica, Cláudia. Eu vou procurar, vou ver se eu arrumo uma cópia desse filme mais à frente e vamos ver se a gente consegue acertar essa questão do áudio. Só te peço um pouco de paciência, ajuda a gente, dá um toque, avisa assim, mas agradecendo pelo seu comentário, ajudou o nosso salário, né? Vamos dizer, aqui o nosso salário. Vocês reclamaram bastante. Mas a gente tá tendo, por obra e graça dos nossos ouvintes, a gente já tá tendo um índice de download muito alto. A gente chega ao episódio, tem um comentário ou não tem comentários, por isso a gente também choraminga um pouco. A gente quer saber o que o pessoal acha. A gente tem interesse em saber o que vocês estão achando do episódio. É um retorno pra gente saber se faz melhor, o que a gente muda, o que a gente pode fazer, pra gente tornar ele mais interessante. Vamos para as erratas. Vamos para as erratas. O quinto elemento, que mais uma vez aniversaria enquanto gravamos esta sessão, vai ter errata. Oh yeah! Começa falando de C128 para empolgar o João. Tô muito empolgado. Nota-se a empolgação do João. João, mostra Vou até pegar um whisky pra ele pra ver se ele melhora. Por favor. E aí, João? Vou ler. Mostra essa empolgação. Eu só queria mostrar pro pessoal como você tá empolgado. Leia, por favor, depois eu vou mostrar a minha empolgação. Tá certo. João tá pensando no drive dele, 1541. Nossa. Diz que ele tá empolgado. Que beleza. Ele comenta o 128, que é um Commodore 128 em modo 80 colunas. Tem dois processadores de vídeo, o VIC-2 e o MOS 8563, sucata de um projeto de computador que eles cancelaram, e cada um tem uma saída independente, uma CVBS com VIC-2 ou S-Video, né? Você puxa por aquele infame conector de 8 pinos de 262 graus, e o outro é um DB9 compatível com CGA. Viu como é que eu tô empolgado? Mas como no pino 7 tem também uma saída de vídeo monocromática, foi só fazer um cabinho. E ele comenta do 8563. Só uma coisinha rapidinho, só pra ilustrar. O quinto elemento ele tem um Commodore 128 e isso são comentários que algumas coisas ele fez em cima de fotos que ele tirou. Tá? Então ele tem um Commodore 128 rodando em modo 30 colunas. A gente depois vai acrescentar no show notes do episódio as fotos pra vocês verem o que ele tá dizendo. Ele comenta do 8563 que ele lembra alguns aspectos do VDP da MSX, mas não tem sprite. Modo texto, modo gráfico fixo, chegando até 720x700, uma Blitter rudimentar e uma VRAM. Sem que lembrar, originalmente o VIC-2 compartilha a memória da RAM, enquanto o 8563 tem 16K de VRAM só para ele, enquanto o tanto pode ser 64K. Peraí, só ver se eu entendi uma coisa. Esse do VIC-2 compartilha o espaço fixo da RAM, acessando quando o 6502 está fazendo outra coisa, isso significaria um protótipo daquela ideia louca que estava fazendo para MSX, que era a DVRAM, né? Na prática é uma DVRAM. Eu acho que sim. Um abraço pro Márcio Lima, pro Ademir Cachano, pro Rick Beat, todo mundo que investiu na ideia da DVRAM. E como o quinto elemento tem o 128, ele rodou o CPM do 128 e pôde verificar que os 80 dele funciona a 2 MHz. Que beleza! Ele vai lento, a 2 MHz. E aí ele mandou uma foto do GELS rodando em 640x200. O comentário da minha animação é o seguinte: caso 128 com esse VDP, me lembra os cartuchos 80 colunas de MSX. Tinha um 9938 lá e era subutilizado. 80 colunas, mais uma coisinha aqui e ali. O 128 não era só 80 colunas, mas era quase isso. Entendeu minha empolgação?
Enfim, espero que todo mundo tenha entendido. Cara, até que fala de CPM agora, você? Fala aí, então. Quando o Tremel saiu pra Atari e queria um sistema profissional com o Atari ST, a ideia dele foi o seguinte: bem, vamos ver com quem tá fazendo. Vamos conversar com a Microsoft. A Microsoft gostou da ideia, vamos portar o Windows pra 68.000. Só que eles pediram 2 anos pra fazer. Holy shit. O Tremel, gentil e delicado, pessoa assim, sutil, delicado, ele ter xingado alguns palavrões em polonês, ídis, inglês, em todos os idiomas, soltou todos os marimbondos que ele podia cuspir, bateram na porta da Digital, já tinha o CPM portado para 68.000. E aí, bem, vamos enfiar os gels em cima. E aí foi o ambiente que eles chamavam de TOS, que basicamente era um CPM portado para 68.000 com o gen por cima, apesar do gen que parece uma camada de abstração de hardware, uma HAL. Então, isso é talvez uma maneira rudimentar de uma máquina virtual que a gente viu hoje em dia no Java, que é uma VM, e outros ambientes, tudo que trabalham com esse princípio, era uma ideia rudimentar na época, que você programava direto sobre essa VM e quem fazia a ligação com o hardware era o próprio gen. Ele sugere um episódio de possível tecnologia requentada, que a IEC do Commodore 64, que era uma porta onde você ligava drive, impressores e outros periféricos, a porta de comunicação. Alguma coisa do tipo, como a gente poderia dizer. Será que lembra USB? Essa coisa do gen, teclado sem fio do PC Júnior, que nós falamos a quantidade de pilhas horrorosamente que era usado, microdrive do Spectrum, cartão de memória, tecnologias e conceitos que vêm e vão. E aí ele sugeriu propaganda lançamento do Apple IIc, do MacBook Air, e mostrar a semelhança que tem na propaganda do Apple IIc com o do MacBook Air. Depois vai ter que dar uma olhadinha nisso melhor. Ele explicitamente fala que é o maior caso de Command-C e Command-V da história. Propagandas são extremamente parecidas. Eu não vi, mas a minha filha número 47 viu e achou realmente muito parecido. Vamos falar do Fight então? Mas errados por questão desse último episódio 12, do Fight Night. O quinto elemento lembra que o Amiga podia exibir uma paleta de até 4.096 cores. No entanto, mais do que 32 cores simultâneas, só com o modo RAM, HM, e 320x200, basicamente. Pra quem lembra do MSX, ele faz uma analogia com a Screen 12 do MSX 2000. Porém, o nosso amigo quinto elemento semi-certo ou semi-errado, dependendo do que eu posso dizer. What? Sim, 4.096 cores simultâneas só na Hold and Modify, que é a RAM. Porém, existe um modo de Color Vibrace, agora o nome está me fugindo, permitir que o amigo podia usar também na resolução 320x200, 32, 64 ou 128 cores. Vários jogos usam esse modo. Shadow of the Beast, Agony, e aí vai. Tem muitos jogos que usam esse modo. Então sim, o Amiga podia usar em outro modo gráfico 64 cores ou 128, que eram os mais comuns. Tem um jogo que eu esqueci o nome, que usava 256 cores simultâneas. E aí ele comenta que o peixe padrão, o peixe roda por padrão de 640x200 com 4 cores. Depois tem um longo parágrafo sobre as aventuras e desventuras dele comparadas New York e Campinas, que não vem ao caso. Na verdade a frase foi: me senti tão à vontade em Nova York quando me sinto em Campinas. Mas ele falou esse negócio de São Paulo, ele falou na verdade pra minha esposa numa conversa. Depois dessas notas de viagem, que não veio ao caso, ele comenta uma coisa que a Atari ST fazia que a Amiga não fazia, que era emular Mac. Era um cartuchinho que continha ROM de Mac e o software que fazia emulação. E aí ele nos liga a Start Magazine, volume 3, número 6, de janeiro de 89, página 49. Nossa. Que tem os emuladores de... Também contesta essa parte. O Amiga podia também emular o Mac, só que o Atari ST foi pioneiro. O Amiga podia emular até PC, tinha uma plaquinha pro Amiga pra você fazer emulação de PC. Você colocava um processador X86 lá dentro dele. Isso. O do Mac também era igual ao Atari ST, era pro programa, não precisava de ROM. Inclusive você rodava o Mac OS, que na época era System 7, ele rodava sem o auxílio de ROMs. O Atari ST foi pioneiro, realmente foi o primeiro a emular com a Amiga. Mas a Amiga fazia isso também. Aí ele puxava a sua orelha. Com razão, porque esquecemos de observar que o Atari 130 ST, que ele tinha 128K de RAM, que foi a primeira versão do Atari ST, né? Após a carga da TOS, não tinha muita RAM disponível para você rodar os programas. 128K, né, gente? Não tinha muita coisa. Para a molecada mais nova, é mais ou menos você tentar rodar o Vista numa máquina de 512 MB de RAM, que segue aquele selo Vista Capable.
Capei capaz de rodar a pista. Capado, né? Depois ele comenta que a série TT e a Qualcomm 030 só tem um 68030. Por quê? Porque o Amiga 1200 e o Amiga 4000 tinha um 68020. Também contesto. Isso é só no 1200. Amiga 3000 tinha um 030 e o Amiga 4000, além de 030, tinha um 040. Trolando um pouquinho menos, o João ficou um pouquinho menos irritado. O quinto elemento lembra da performance do 520 ST, que era o 520 ST básico, tinha uma performance sofrível comparado ao Amiga 500, mesmo sendo 1 MHz mais rápido. Depois, a série ST teve o Glitter, mas pouca gente usou, ficou pensando rápido para fazer os jogos mais rápidos. E aí ele mostra um exemplo, de portes de arcade para Amiga e comparar com as versões feitas diretamente para Amiga, que foi aquilo que o Léo Soares comentou nos comentários, mas comenta sobre portes de jogos comparado com jogos nativos. Ele comenta, né, que você comparar jogos feitos para Atari ST e jogos nativos de Amiga, você realmente concorda com os usuários de Amiga. Porte de arcade. Porte de arcade, bem lembrado. Só falou isso, só tirou o OutRun da lista, porque tanto no Amiga, tanto no ST, dois processadores, ou de 8 MHz no caso ST e de 7, no caso do arcade eram dois processadores de 12,5 cada. Isso no caso do OutRun específico. Apesar que isso... Mas eu acho que ele falou do OutRun pra trollar e dizer que é a melhor versão do OutRun do Sega Saturn. Apesar que eu vou falar uma coisa, só o fato de ser um 8, outro 12, outro 2 de 12,5 não justifica que a versão do Mega Drive é melhor que a do Amiga e do ST juntas e tem um 68000 de 7 também. Mas a diferença é que no Mega Drive tem um processador dedicado a vídeo, que é um glitter próprio, né, cara? Essa faz toda a diferença. E fora que ele tem todo o subsistema de auxílio. Ele tem... Foi mal feito, gente. Foi mal feito. Foi mal portado. Não adianta tentar defender, foi mal portado. Eu acho que até daria pra fazer coisa melhor no ST. Agora no Amiga não tem desculpa nenhuma, cara. Ele também tem todo o subsistema ali, Glitter, VDP dedicado. É verdade. Memória dedicada pra vídeo, ele não compartilha nada com o sistema. É só você ver nos jogos exclusivos, ou então portes melhores, por exemplo, porte daquele joguinho do Macaco Toki. Ficou melhor que o do Mega Drive. Ficou muito melhor do que o Mega Drive, verdade. Melhor que o Mega Drive, muitas cores na tela, o jogo relativamente rápido. É só ver que ele está programando. Quem fez o porte do OutRun na Mega Drive foi a própria SEGA. E quem fez no OutRun no Amiga da CT foi a porcaria da Westgold. Kill it! Você puxando pros dias atuais, você vê até a SEGA fazendo as mesmas estrelas de novo, você vê isso com o Sonic 4. O Sonic 4 que ela relançou agora é uma porcaria comparado com as versões que uma porrada de desenvolvedores autômatos fãs lançaram. Tem tudo. Gente, a grande verdade é que há algum tempo não são bons jogos de Sonic. Eu tenho muita esperança nesse que eles vão lançar agora do 20º aniversário. Gente, eu só tenho uma certeza, é que a Westgold fez esses portes horríveis com a Amiga DST está morta. Vai por mim. A culpa não é do ST dos portes ruins da Amiga, a culpa são das... Eu vou sugerir ao nosso leitor que ele visite o LGD, vamos deixar o link no nosso show notes, e veja o nome da lixeira. Mas eu acho que pelo link... E o que é mais legal, clica no nome da lixeira. Clica na lixeira pra o comentário que ele faz. Nossa! Pelo URL, acho que o pessoal já tá sabendo. Né? E aí tem o marketing Tramiel, que ele comenta os comerciais da Nissan e da Hyundai no Brasil. Nós ficamos da Nissan, foi aquele pessoal que foi retirado pela Ford. É importante lembrar o nosso ouvinte que, ao contrário do Brasil, que tem o CONAR para evitar uma propaganda mais agressiva e etc e tal, nos Estados Unidos, o pau come, filho chora e mãe não vê. E rola processo, só isso. Rola processo. Por isso que eu faço processo. Tem planar, é um processador do outro. Cara, as propagandas da Commodore Atari lembram muito a propaganda da Pepsi e da Coca-Cola. Provavelmente no Brasil não existiriam esses comerciais. Basta ver que o comercial da Nissan foi retirado do ar. E eu achei extremamente, tudo bem, foi direto contra um concorrente, mas eu achei que foi extremamente até engraçado, foi criativo, a história lá
dos rappers fazendo uma música que estava ganhando dinheiro comprando carro da concorrência. E antes dele ir embora, ele ainda lembrou do kit de upgrade de Apple IIe para Apple IIgs, que não era um serviço garage kit, não era serviço sujo, mas que o amigo vai lembrar, vai imaginar e vai ver de onde eles tiraram a expressão que eles fizeram. Você mandava o Apple IIe para Apple, ficava um tempo lá, eles faziam a troca da placa, faziam a troca da identificação da tampa e te devolviam o mico. Um abraço para quem precisa mandar iPhone Prego para trocar bateria. Isso não é nenhuma novidade. E agora eu vou trollar um pouquinho. O pessoal que coleciona o Apple II podia pegar o kit do Apple IIgs, que hoje em dia tem que ser feito você mesmo. Só de zoação, bota uma carcaça de Unitron TK3000. Por último, lembrar que ele foi colocado um link que a gente esqueceu. 35 anos do Apple II, comemorados... Não, da Apple Computer. É da Apple, na verdade, da Apple Computer, comemorado no dia 1º de abril, né? Comemorado no 1º de abril de 76, que a Apple foi fundada por Steve Wozniak, Steve Jobs e Ronald Wayne. Lembrar o primeiro... E uma última que ele mandou pra gente, uma propaganda do Commodore Amiga 2000 que ele achou na internet, que é a evolução da espécie passa a crescer sua Amiga 2000, ou seja, já era convergência. Um dos caminhos, você pegar, botar uma câmera e tinha plaquinha de edição de vídeo, uma televisão e pronto, você fazia o que você quisesse com sua Amiga 2000, né? Outra foi com máquina de fax, escritório, jogos, o que você quisesse fazer. A gente vai colocar o link. É uma propaganda muito legal, muito bem feita. Tinha até uma câmera digital. Pasmem, uma câmera digital daquela época. Amiga 2000 saiu em 87. Aquela câmera digital, né? São aquelas câmeras profissionais mesmo, de cameraman pendurar aqui no ombro e fazer filmagem de repórter. Não, e tinha uma câmera fotográfica também. Que usava que salvava em disquete 3,5. Não, tem essa também. Isso. É assustador. Bem, acho que é isso. Ele já mandou algumas erratas por conta do episódio 13. Nós vamos ler em breve. Mais alguns feios. Em breve nós vamos ler. Mandou mais algumas sugestões para o Retro Hits. Vamos, por exemplo, um músico que usa, na verdade, usa 3 Atari ST. Um músico polonês que está compondo, colocando aí. A gente deve fazer algum especial pro Retro Hits em breve, usando o trabalho desse polaco, usando 3 Atari ST. Nossa, o Atari polaco é muita confusão de idade, né? Damn, that was annoying. Cara, eu sou polaco, porra. Eu sou neto de polonês, então... Tá certo. Enfim, alguém tem que trollar alguém. Pois é, né? César, pode ser que o Ricardo tenha um parentesco tremel, cara. Quem sabe? E a menina, não, vovó não era judia. Enfim. Então é isso. Gente, eu acho que tá bom, né? Nosso ouvinte também precisa descansar. Queria mais uma vez agradecer pelos comentários. Seu comentário no nosso salário não é uma figura de retórica. A gente realmente precisa dos comentários de vocês pra gente melhorar o podcast, pra gente eventualmente corrigir rumos. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio bem bacana, a gente se divertiu muito fazendo, e tenham gostado dessa leitura de comentários da errata, já preparando, né, esquentando os tamborins pro nosso próximo episódio, né, o 14. O 14, que é o episódio que nós vamos tratar do micros que viraram videogames e videogames que viraram micros. Ou não, né? Ou como diria Jardel, clássica e vice-versa. Oh my God. Então é isso, fechamos por hoje? Fechamos. Então, gente, a todos que ouviram até aqui, muito obrigado pela sua participação, sua audição, como de sucesso aqui no Dragão Salário, e não vou repetir mais nada. Então, gente, nos vemos no episódio que tá lá. Fui. Um abraço, até o episódio 14, galera. Um abraço pra todo mundo e até. Tchau, tchau. No 14 vamos falar de computadores ou de videogames, ou de dois. Enfim, fica a dúvida. Paradoxos e Toshines que nós vamos ver aplicado. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos. Isso aí deixa o pessoal de física aí pra discutir em Big Bang Theory. Depois dessa hora a gente partiu, né? Partiu.